Olá amigos, eu sou o professor Haroldo Lourenço, sou advogado e sou professor de Direito Processual Civil e Direito Imobiliário. Nós estamos dando início agora à segunda unidade, onde nós vamos começar a dar um segundo passo dentro do Direito Imobiliário e analisar o que se costuma chamar de Direito Notarial e Direito Registral. São temas muito importantes, porque como nós já conversamos, só se adquire a propriedade no Brasil a partir do seu registro. Então você tem que ter noções básicas sobre as questões registrais e questões notariais. Primeiro ponto, tem que fazer uma diferença que as pessoas costumam misturar muito as coisas, tá? Os cartórios que você vê na rua, cartório de notas, que é muito comum você fazer reconhecimento de firma e autenticação, são chamados, como está no próprio nome, cartórios de notas, cartórios notariais. Eles são notariais e antigamente você tinha livros de notas onde você anotava as questões que eram levadas ao cartório. Nesse cartório você vai ter um tabelião. E esse sujeito, ele prestou um concurso público, ele é titular daquela serventia extrajudicial. Veja bem, os cartórios são serventias, são utilizados, são para servir a população de maneira extrajudicial. É uma serventia notarial extrajudicial que funciona com a supervisão do judiciário, mas não é órgão do judiciário, presta muita atenção nisso. Nesse cartório de notas, você vai encontrar o tabelião, como eu te falei, que qual é a vantagem de você procurar um tabelião? Ele é uma pessoa que tem fé pública. O que ele bota naquele documento que nós chamamos, por exemplo, de escritura, aquele documento público feito por ele, passa a gozar de uma presunção de legitimidade e de veracidade. Então, por exemplo, a dar alguns exemplos de documentos que você faz em cartório de notas. A famosa escritura pública declaratória de união estável, que as pessoas costumam chamar de contrato de união estável. Muito frequente as pessoas, durante um período da vida, viverem com outra pessoa, conviverem, mas não terem interesse num casamento oficial, procuram um cartório de notas, vai encontrar lá um tabelião ou os seus assessores, que nós chamamos de escreventes, e eles vão lavrar uma escritura, vão documentar uma escritura, assinando com a sua fé pública, dizendo, olha, você e você mantiveram uma união estável no prazo de 2015 a 2020. Então vocês têm 5 anos de união estável, vocês podem alterar o regime dos bens. Isso é uma escritura pública que goza de uma presunção de legitimidade e de veracidade. Outro documento muito interessante que você pode lavrar num cartório de notas é a chamada ata notarial. Já ouviram falar na ata notarial? Ela está no artigo 384 do Código de Processo Civil. O que é a ata notarial? O tabelião, se valendo da sua fé pública, o que ele vai fazer? Ele vai comparecer a um local, ele vai tomar vista de um documento, ele vai verificar um documento eletrônico pela internet, pelo computador, por uma rede social, e aquilo que ele visualizou, ele vai documentar nessa escritura pública, que se chama, nesse caso, ata notarial. A ata notarial é um documento onde o tabelião, por meio de qualquer dos sentidos humanos, ou seja, visão, paladar, olfato, audição. Então ele chegou, por exemplo, num local, estava um odor muito ruim saindo da casa do vizinho. E eu que sou o vizinho incomodado, eu quero documentar esse mau cheiro. O cara tem 30 gatos dentro do apartamento em péssimas condições sanitárias. Isso me incomoda? Me incomoda. Esse tabelião, ele pode documentar isso se valendo da sua fé pública, dizendo que esse odor, que o som muito alto, uma festa realizada de madrugada que incomoda os vizinhos, festas realizadas clandestinamente durante a pandemia do novo coronavírus, isso pode ser documentado por meio de uma ata notarial. Ou documentos eletrônicos, da mesma maneira que eles são postados rapidamente, eles são suprimidos muito rapidamente na internet. Então é muito importante você ter essa noção. Quando eu falo em direito registral, eu estou falando do cartório de registro, é outro tipo de cartório, tudo bem? O cartório de registro, ele não lava escrituras públicas de compra e venda, ata notarial, como está no próprio nome, você não vai encontrar um tabelião, você vai encontrar um registrador. No Brasil, a propriedade, como nós já falamos, ela é adquirida por meio do registro. Então, esse cartório de registro, ele vai registrar os bens imóveis. Por que isso é importante? Porque esses cartórios, evidentemente, são públicos. Então, você pode, esse cartório, tirar uma certidão. Geralmente eles têm uma abrangência territorial, uma circunscrição. Não se fala competência como se fala no judiciário, ele tem uma circunscrição territorial. Então, por exemplo, um bairro é atingido pela circunscrição do 14º ofício do Registro Geral de Imóveis. Estou inventando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você vai verificar ali aquela circunscrição e seu imóvel é registrado lá. Se estiver em seu nome, você é o proprietário. A grande vantagem é que isso dá uma publicidade, um efeito erga omnes, ou seja,
todos da sociedade são atingidos por esse direito de propriedade, estão obrigados a respeitar. A partir desse momento, você é o proprietário registral. A propriedade no Brasil só se adquire pelo registro. Um outro documento muito importante, feito agora pelos 2 cartórios, e é mais recente, é a chamada usucapião extrajudicial. A usucapião extrajudicial é aquela que, num primeiro momento, é feita num cartório de notas, onde são lavradas diversas atas notariais documentando que eu estou na posse, por exemplo, há 10 anos, e a partir de então, que eu estou na posse há 10 anos, essas atas notariais são levadas ao cartório de registro da circunscrição do imóvel, que lá nesse cartório de registro, o registrador irá avaliar essa documentação e irá reconhecer que você tem a propriedade pela usucapião. Perfeito? Cuidado, né? O Código Civil chama de a usucapião, então é no feminino, é um substantivo feminino, a usucapião, como eu tenho falado várias vezes. E para fechar aqui, nós temos a questão do procedimento da chamada dúvida registral. Nós temos no Brasil uma lei de registros públicos, que é a Lei 6.015 de 1973. Lei 6.015 de 1973. A Lei 6.015 de 1973, a partir do artigo 198, ela estabelece o procedimento da dúvida registral. Então, por exemplo, se você levou um documento para registro no RGI e o cartório do RGI recusou o registro, fez exigências absurdas, você pode instaurar o procedimento da dúvida. Ou seja, você vai confrontar a posição do registrador com o juiz de direito. Um juiz togado do judiciário. Eu falei para vocês no início do vídeo que o judiciário fiscaliza a atividade dos cartórios, das serventias extrajudiciais. Vai ser instaurado um procedimento de dúvida registral para que o juiz avalie se aquela exigência, aquela questão que o cartório de registro levantou é válida ou não. Amigos, fica a dica para vocês, para nós encerrarmos esse ponto, vocês darem uma lida na Lei 6.015 de 73. Ela tem ótimos dispositivos que vão ajudar muito a compreensão do que nós iremos abordar nessa unidade. Amigos, forte abraço para vocês e até a nossa próxima unidade.